Agradeço a presença de cada uma de vocês. Vou começar de novo. Olá, boa noite a todas, a todos e a todes. Agradeço a presença de cada uma de vocês. Hoje vamos abordar um tema urgente e essencial, que é o combate à violência contra a mulher. Abro esse espaço no momento para a apresentação do mandato coletivo Cidadania Ativa. Eu sou uma das integrantes, eu me chamo Jordânia, sou ativista, feminista, luto pelo direito das mulheres e pela igualdade de gênero em Alto Paraíso de Goiás. Também faço parte de projetos por uma maternidade e uma paternidade consciente e positiva, para uma construção de um futuro saudável, sem violência e sustentável, tanto para a vida humana como para a vida do planeta. Passo a fala para Ana Cares, que é a cabeça de chapa do Cidadania Ativa, para estar se apresentando. Ana? Sim, boa noite, todas, todos, todes. Eu sou Ana Cares, né? Sou também do grupo da Cidadania Ativa, do coletivo, e tenho muito prazer em estar aqui debatendo esse tema, porque eu participei aqui em Alto da criação da lei que instituiu o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Eu participei da comissão que elaborou essa lei e também, né, tenho uma história de participação política, de conquista de espaço, né, em participação política e que muito me honra, né, de ter essa experiência, né, o que eu trago para o mandato coletivo em benefício do município. Então é isso, muito prazer, muito bom estar com vocês. Temos também aqui com a gente a Jaque, faz parte também do Cidadania Ativa, da parte da saúde. Jaque, se apresenta brevemente para nós. Boa noite, meninas. É muita honra ter vocês aqui com a gente nesse tema tão maravilhoso. Eu estou muito feliz da gente poder estar participando dessa live. Meu nome é Jaqueline, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, trabalho aqui em Alto Paraíso e sou uma entusiasta das práticas integrativas e complementares de saúde. E vim aqui junto com o mandato, para agregar esse valor nesse coletivo, né? Que me parece assim, hoje em dia, que o coletivo sempre é um grande desafio, mas a gente não faz nada sozinho. Então, estamos aqui todas juntas para debater esse tema tão importante. Então, eu agradeço muito e vamos começar, né? Daqui a pouco os meninos estão aí também, né, Jordânia? E é isso, vou. Obrigada, Jaque. Sim, daqui a pouco os meninos vai estar entrando, eu abro o espaço para ele estar se apresentando. Mas sobre a nossa live, ainda vivemos em um mundo onde mulheres precisam lutar pelo direito de viver e viver sem violência. O enfrentamento e combate à violência doméstica é uma história muito recente. Foi apenas nos anos 70 que começou realmente a existir movimentos de mulheres para lidar contra essa realidade, com um slogan bem emblemático que era: quem ama não mata. Então, nós mulheres representamos cerca de 58% da população, e desses 58% também são de eleitoras brasileiras. Mas mesmo assim, nós não votamos em mulheres. Temos apenas cerca de 10% de ocupação feminina dentro do Senado e das câmaras e da Câmara de Deputados. E isso nos deixa com um parlamento composto por mais de 90% de homens, enquanto o ideal seria uma representação, no mínimo, igualitária, de 50%. O Brasil, infelizmente, ocupa um lugar bem triste, que é o 115º lugar no ranking mundial de participação feminina no parlamento, com um déficit estimado de 30 anos. Isso significa que, enquanto 90% das legislações são criadas por homens e as vozes das mulheres não são adequadamente ouvidas. E precisamos falar sobre igualdade de oportunidades e como isso impacta diretamente as nossas vidas.
Enquanto nem mulheres votam em outras mulheres, isso reflete um retrocesso nos direitos, que ainda não conseguimos chegar aonde deveríamos. Gostaria de apresentar as nossas convidadas especiais, doutora Tassiana Silveira Passos. Ela é enfermeira, doutora e mestra em Saúde e Ambiente, professora na Universidade de Brasília e segunda secretária na Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. Temos também a doutora Juliana Mussi, enfermeira, doutora e mestre em Saúde e Ambiente, certificação internacional em exames ginecológicos de violência sexual, presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem de Forense. Temos também a nossa terceira convidada, a doutora Alesca Ferro da Silva, mãe, advogada, membro da Comissão do Direito das Mulheres em Formosa e membro da OAB por Elas, também de Formosa. Pós-graduada em Civil e Processo Civil e apresentadora do bloco Papo de Justiça no programa na rádio em Alto Paraíso. Agora, para dar início a esse bate-papo, eu convido a doutora Alesca, que vai nos falar sobre a Lei Maria da Penha, que sabemos que 100% das mulheres brasileiras já ouviram falar sobre a Lei Maria da Penha, mas existe uma pesquisa que diz que 78% dessas mulheres não conhecem os direitos garantidos por ela. Então, para prevenir a violência doméstica e exigir os nossos direitos, precisamos primeiro conhecê-lo. Doutora Alesca, conte resumidamente para nós uma história da Maria da Penha e a luta pelos direitos femininos. Boa noite, Jordânia. Boa noite a todas. Ana Caris, Jaqueline, a Tassiane, doutora Juliana. Um prazer compor a mesa junto com vocês e estar aqui presente conversando um assunto tão importante, tão emblemático e que eu amo tanto, particularmente. Tanto, assim, é difícil a gente lidar com certas circunstâncias, né, desse assunto, mas se a gente não conversa, ele continua acontecendo, né? Se a gente não trabalha em cima dele, a violência contra a mulher, né, essa questão de gênero vai continuar existindo. Bom, antes de adentrar a sua pergunta propriamente dita, Jordânia, eu peço licença para fazer um contexto internacional, né, para a gente se situar, o que é, da onde surgiu, do que se alimenta, né? E é importante a gente mencionar que a Lei Maria da Penha, ela tem uma importância não só dentro daqui do Brasil, né? A importância dela ultrapassa o cenário internacional em relação ao direito das mulheres. Ela está alinhada com vários compromissos internacionais e serve como um exemplo de como os países podem criar e implementar essas legislações e tornar essa luta mais eficaz no combate à violência de gênero. A questão do direito no contexto internacional, é importante a gente mencionar também os direitos humanos, né? Que nem sempre a mulher foi considerada uma humana, principalmente aqui no Brasil, né? Um tanto quanto atrasado em algumas questões. Dentro da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? As ODS, existe a inclusão do objetivo desse desenvolvimento sustentável 5. O 5, ele visa alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento dessas mulheres e de meninas, o que, com certeza, observando a proporção, né, mundial disso, a gente consegue criar um norte para o Brasil. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos também, inclusive a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, né, na construção da Lei Maria da Penha, né, o porquê que ela surgiu, que foi mais ou menos já antecipando aí uma punição ao Brasil, né, pela negligência no caso da Maria da Penha. Então, eles têm esse viés também de trazer punidade, né?
permitir que não aconteça, na verdade, a impunidade nos casos de vítimas de violência doméstica e direitos das mulheres como um todo, tá? A implementação da Lei Maria da Penha, ela foi monitorada por esses organismos, ela é monitorada, né, pelos organismos internacionais, como a ONU e essa Comissão Interamericana, que avaliam, né, o progresso do Brasil em relação aos compromissos internacionais realmente assumidos naquele momento, no momento em que eles foram condenados por essa negligência. Voltando já à sua pergunta, Jordânia, super pertinente, né? Que muitas pessoas não param para refletir a respeito da história, o porquê que essa lei foi criada, né? O que originou ela. Tudo começou com a Maria da Penha, Maia Fernandes. Ela é uma farmacêutica brasileira. Ela se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica aqui no Brasil. Em mais ou menos 1983, ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio, né, por parte do seu então marido, Marco Antônio Heredia Viveiros. Às vezes eu gosto de sempre mencionar o nome das partes, né, principalmente nesses casos, porque Maria sempre tem esse hábito de colocar a vítima ali num contexto vulnerável, né? E esquece que o agressor, ele precisa ser tratado, ele também precisa ser, de certa forma, exposto, né? A vítima está sendo exposta, foi exposta a ponto de se criar uma lei sobre ela, por que não o ofensor, né? Voltando à história, a primeira tentativa de homicídio foi quando ele atirou nas costas dela, enquanto ela dormia. Então, assim, um ato de plena covardia, né, que deixou ela paraplégica. Então, ela passou a ficar mais dependente dele, de certa forma. E, claro, é importante a gente mencionar que quando se chega a esse ponto de agressão física, ela já passou por vários outros tipos de agressão. A gente vai começar um pouquinho mais lá na frente também. E a segunda tentativa de homicídio, pouco tempo depois, meses depois, inclusive, ele tentou eletrocutá-la e afogá-la na banheira. Assim, um caso que repercutiu bastante, porque ela enfrentou uma longa batalha no judiciário, tá? Mais ou menos aí uns 20 anos para que seu agressor fosse realmente condenado, né? Um absurdo ela sendo vítima, tendo que ir atrás de tudo isso, nas condições em que ela estava, né? Porque ela já estava como paraplégica, já tinha sofrido várias consequências dessas tentativas de homicídio, mas ainda assim brilhava uma luz de esperança nela, e eu digo que essa é a luz que tem que ter em cada um de nós, né? Não só para enfrentar isso pessoalmente, mas como ajudar, né, o outro a enfrentar aquilo também. A outra, no caso. Após aí 19 anos de muita luta e 2 julgamentos, praticamente, ele foi finalmente preso em 2002. Cumpriu 2 anos de prisão, né, por tudo que ele tinha cometido por ela. E indignada, ela muito indignada com toda essa situação, revoltadíssima, né, com toda essa impunidade aqui no Brasil, ela levou o caso a essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Unidos Americanos, que condenou o Brasil por essa negligência, né, como eu havia dito anteriormente. Somente em 2016, como resultado dessa luta, né, pela Maria da Penha, foi sancionada a Lei Maria da Penha 11.340, que criou vários mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, representando um marco incrível, tá, na proteção dos direitos às mulheres no Brasil. E um salto quase quântico, eu diria, né? Claro que ainda temos muito que adequar, principalmente socialmente falando, né? Porque existem coisas intrínsecas em nós, e isso em nós mulheres também, né? Em aceitar certos tipos de violência.
ou até nem percebê-las, né? Em estar alterando modificando essa cultura tão intrínseca em nós. A lei prevê medidas protetivas, né, de maior rigor nas punições, a assistência das vítimas de violência doméstica, o que foi muito importante também. Eu vou pedir licença para ler um pequeno trecho da lei, a fim de informatizá-los mesmo. Então, o principal objetivo dessa lei é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dentro desse contexto, eu vou retroceder um pouco a Lei Maria da Penha. Eu pulei uma parte muito importante a ser dita, que é da Constituição Federal. Nesse contexto internacional, entrando para o nacional, a gente entra na Constituição Federal aqui no artigo 226. Importante a gente lembrar que existiu, sim, uma Constituição anterior, a de 1934, que trouxe algumas prerrogativas quanto aos direitos das mulheres, tá? Principalmente quanto à questão do voto, que a mulher, inclusive, ela não votava, é até importante, complementando o que a Jordânia trouxe aqui no início, que ela não tinha nem direito ao voto, né? E naquela época, naquela Constituição, em 1934, foi criado esse direito e ainda trazendo uma faculdade para a ação daquele direito, né? Prática daquele direito. Mas o que já foi um início, uma sementinha para esse empoderamento feminino, para a questão da igualdade de gênero, que passou a existir somente na Constituição de 88. Tá? Então, foi um marco também, a Lei Maria da Penha, a Constituição Federal, foram marcos aos direitos das mulheres, né? Onde foi amplamente expandido e consagrado o direito à igualdade de gênero, tá? Entre homens e mulheres. Isso a gente pode, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho, mas antecipando um pouco também, a questão do trabalho, né? Porque às vezes a gente, violência doméstica, Lei Maria da Penha, contexto familiar. Mas existe o direito das mulheres, que é algo que engloba tudo isso, e existe a questão, as dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho também, né? A questão de equiparação salarial, a questão de certos tipos de abusos, né, praticados por superiores, que existem leis específicas para isso. E então a Constituição veio trazendo, teoricamente, né, essa igualdade, da qual a gente luta diariamente, né? Eu acredito que a Ana Cares também enfrentou muito isso, Jordânia enfrenta diariamente essa luta, essa bandeira de que é necessário, não adianta estar escrito, a gente precisa fazer cumprir, né? Então, há alguns resquícios dessa discriminação, alguns vários, infelizmente, né, dessa discriminação de gênero que precisou ser vencida ainda. Acredito que eu respondi a sua primeira pergunta, né, Jordânia? Você me corrige Na verdade, aí, eu você vai me consegui travando. ver que tá indo bem, a gente tá indo bem, mas nós temos pouco tempo. Isso é triste. E geralmente, quando a gente senta para falar sobre isso, a gente precisa de muitas horas, ainda mais com convidadas tão especiais. É Mas empolgante, nessa confesso. primeira pergunta, você conseguiu responder muitas das perguntas. Mas tem duas que eu acho crucial a gente falar aqui. Eu vou te pedir para ser só mais breve, que é Objetiva. sobre a lei do feminicídio. Nós ainda contamos com essa realidade, ela existe. E também eu gostaria de voltar a atenção para Alto Paraíso de Goiás e você que está atuando na região, quais partes preventivas e assistenciais que estão dentro da Lei Maria da Penha que precisam ser implementadas aqui na nossa região? Porque eu tô ciente que tem muitas partes, porque assim, todo mundo tem o conhecimento dessa lei, mas ainda
ainda não é fornecido as assistências e as formas preventivas, né, que é necessário para erradicar essa violência no nosso país. Então, te dou aí 3, 4 Certo. minutos. Vou dar. Vai me dizendo aí, 3, 4 minutos. Ok, temos até as 7h30. Vou passar bem rápido a respeito da lei do feminicídio, tá, Jordânia? É uma lei que alterou o Código Penal brasileiro, certo? Para incluir o feminicídio como uma forma qualificada do homicídio, com uma punição mais severa. Ela define o feminicídio como assassinato de uma mulher em razão do gênero, né? Ou seja, por ser mulher, e ocorre em contextos de violência doméstica, familiar ou por menosprezo, discriminação a essa condição feminina. Ela trouxe algumas questões, circunstâncias qualificadoras, que a gente vai pular assim, mais ou menos, e o crime, como um crime prevê como um crime hediondo, né? Então, as restrições em relação ao cumprimento de pena, como a progressão de regime, para ser mais lenta, né? E aumentar o rigor nas condições para a questão da liberdade provisória, as agravantes, né? Em questão de duração de gestação, posteriores ao parto, contra mulheres de 14 anos, maior de 60, e na presença de parentes ascendentes e descendentes. Então, essa lei, ela trouxe mais ou menos essas... Mais ou menos não, ela trouxe esse contexto aí que eu expliquei de uma forma bem breve. A lei do feminicídio, ela representa também um avanço na nossa sociedade, principalmente em relação ao combate à violência de gênero, a oferecer uma resposta mais severa, né, e adequada à realidade de muitas mulheres que são vítimas de agressões fatais. Em relação ao que você falou, Jordânia, trazendo essa realidade para o nosso município, o que precisa ser feito para cumprir exatamente o que a lei prevê? Bom, um pouquinho, a gente está, infelizmente, um pouco atrasado, tá? Porque não existem delegacias especializadas para atendimento a essas mulheres, né, vítimas de violência. Então, muitos municípios, por serem menores, né, como Alto Paraíso, carecem desse tipo de estrutura. Principalmente, então, o ideal é fortalecer a criação ou a presença dessas delegacias, no caso de Alto Paraíso, de se criar essa delegacia especializada para garantir, né, um atendimento adequado, mais sensível a essas vítimas de violência de gênero. Outro ponto muito importante, que é o que falta aqui no nosso município, são as casas de acolhimento para vítimas de violência, né? Essas casas-abrigo, que a gente acaba tendo que depender do amigo, depender da solidariedade dos outros para poder sair desse contexto de violência. E outro ponto muito importante, que são os grupos reflexivos, né? Porque não adianta a gente tratar e cuidar da mulher, acolher a mulher, é muito importante, claro, com certeza, sem dúvida. Mas você também precisa tratar essa vítima homem, né? Porque querido não é uma vítima da sociedade, né? De costumes, de tradições, de pressão. Então, esses grupos reflexivos, até judicialmente falando, que todo agressor ele é direcionado, por exemplo, em Brasília a gente já tem essa prática, né? De parcerias com os tribunais, de grupos de homens para você falar sobre violência doméstica, né? Explicar para eles, olha, não faça isso, olha, isso não é certo, olha, a lei diz isso é violência, né? O que a lei também ajudou bastante foi qualificar essas violências. Então a gente sabe hoje como que é uma violência psicológica, como que é uma violência moral, patrimonial, que antes ficava muito no mundo das ideias. Hoje está muito claro, tá? Voltando à questão do que precisa no município, a capacitação de profissionais, né, para esse atendimento. A Polícia Militar, ela tem feito essa capacitação e tenho ouvido bons relatos sobre isso e acredito que outros sistemas precisam tomar como exemplo, né? E as redes de apoio,
né, que infelizmente a gente não tem, então é um encaminhamento ao psicólogo, encaminhamento a terapeutas, rodas de conversas, advogados de formas acessíveis, isso é claro, como a Jordânia participa também, existem movimentos aqui na cidade em prol disso, mas ainda é pouco, ainda é insuficiente, né, o número de vítimas é alarmante, e claro, e fundamental, Jordânia, para finalizar aí, é a gente buscar educar, conscientizar instrumentos, políticas públicas para conscientizar sobre os direitos das mulheres e a violência de gênero. É essencial para a prevenção, para que elas não tenham que passar pela violência para poder a gente tomar alguma ação. Né? Então, é estar nas escolas, promover centros comunitários, né? Discutir, fazer uma roda, uma palestra. Esse momento aqui é muito importante para a gente conscientizar e educar as pessoas, não só as vítimas, mas como os agressores. E acredito que é basicamente esse. Esses são os pontos que eu gostaria de ressaltar, de mudança, o que a lei prevê e as aplicações necessárias e atuais do município de Alto Paraíso hoje, Jordânia. Obrigada, doutora Lesca. Essas lives têm servido para a gente, eu acho que é tipo uma hora de esperança, assim, ouvir tudo isso. E existe aí, né, todas essas leis, a Constituição, Lei Maria da Penha, para nos assegurar o direito de viver, o direito à vida e o direito a uma vida sem violência. E chega a ser triste que exista isso e que a gente ainda está lutando por esse espaço. Mas é a nossa triste realidade. Agora nós vamos ouvir a nossa convidada, as nossas convidadas, elas estão em conjunto, a doutora Tassiana Silveira e a doutora Juliana Mussi, que vão aprofundar o nosso entendimento sobre a violência contra a mulher e os diferentes aspectos. Elas são especialistas em violência, e eu posso começar pela Tassiana, pedindo para ela brevemente uma média de 3 minutos e meio para cada resposta. Algumas perguntas exigem um pouco mais de tempo, mas, doutora Tassiana, como ocorre a violência contra a mulher no âmbito familiar? Bom, a violência doméstica, né, ou a violência no âmbito familiar, ela pode se manifestar de várias formas, e muita gente acha que é só a agressão física, né? Mas como a própria Alesca falou, a agressão física ela está lá na ponta, né, do iceberg, ou até mesmo o feminicídio, né, a morte dessa mulher, por ela ser mulher. Mas a agressão física, ela está um passo depois de coisas que já vêm acontecendo dentro de casa. Então, a gente pode falar aí também da violência psicológica, violência sexual, porque tem gente que acredita que não existe violência sexual dentro, né? Por exemplo, de um matrimônio, de um casamento. E se essa mulher ela não quer fazer sexo, ela tem esse direito, independente se ela está com parceiro ou não. A violência patrimonial. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas que pode acontecer. Então, por exemplo, a violência física é quando acontece os empurrões, tapa, soco, chute, uso de objeto para machucar, até mesmo um ato simples como pegar a pessoa pelo braço, né, com força, sacudir a pessoa, já é considerada aí uma agressão física. Quando a gente pensa em violência psicológica, dentro, né, desse contexto de violência doméstica, é muito comum que isso aconteça, ela é muito subestimada, muito invisível, né? Muitas vezes, inclusive, a pessoa nem entende que está passando por isso, porque é uma manipulação também que acontece dentro, né, dessa relação. E aí vem a agressão verbal, e a pessoa vai se sentindo diminuída, vai baixando aí a autoestima, humilhação, chantagem, chantagem emocional. Inclusive, em algumas situações, né, da pessoa se fazer de coitado, da pessoa se fazer ali de que não vive sem, que vai morrer se separar, né? Controle excessivo de olhar celular, controle excessivo de não deixar a pessoa sair na rua sozinha.
não deixar sair com as amigas, manipulação de uma forma geral. E é muito comum que isso aconteça dentro das relações, né, e que isso fique oculto, que a pessoa nem perceba que isso está acontecendo dentro de casa. Sendo que a manipulação leva a uma situação que a vítima começa a acreditar que ela não consegue viver sem o parceiro, porque o agressor, ele faz, né, a vítima compreender isso, faz a vítima entender que ela não pode viver sem ele, né? É um processo de manipulação que vai acontecendo no dia a dia. E também, como eu falei para vocês, tem a violência sexual. Então, se, né, o ato está acontecendo de forma forçada, se não existe um consentimento dessa mulher, é uma violência sexual, independente se é parceiro ou não. E isso vai incluir desde o estupro propriamente dito, até mesmo qualquer outro tipo de prática sexual, né, que não tenha essa conjunção carnal, mas que force, né, a mulher ali a fazer algo que ela não queira de cunho sexual. E isso é muito comum vir também atrelado com a violência psicológica, né? Aquela manipulação de que eu vou te deixar se você não fizer, que eu vou trair você se você não fizer sexo comigo. Além disso, também é muito comum a violência patrimonial, que aí a pessoa tem controle total sobre os bens, sobre o dinheiro, sobre os direitos, né, dessa mulher. Até mesmo o controle sobre os direitos dessa mulher, a gente já considera como uma violência patrimonial. E aí destrói o pertence dessa mulher, esconde os documentos, destrói esses documentos, né? Acaba com todo e qualquer recurso que a mulher tenha para estudar ou trabalhar, e acaba controlando o dinheiro também, né, dessa mulher. E isso também é muito comum, né? Mulheres que pedem empréstimos, por exemplo, né, que acabam ficando com o nome sujo, ou que nem conseguem sair de casa justamente porque não tem nenhum tipo de renda, sendo que toda a dedicação dela está sendo para aquela casa, para ser a gestora desse lar, para ser a doméstica desse lar, né, para ser a pessoa que cuida dos filhos, e ela não ter acesso a nenhuma renda, já é uma violência, né, patrimonial, porque toda a dedicação da vida dela está sendo para aquela casa. Então, é um direito dela ter acesso, né, a uma renda para que ela tenha um mínimo de independência. Aí tem a violência moral, né, que é aquele momento onde vão atacar a honra e a reputação dessa mulher, fazendo uma difamação, uma calúnia, uma mentira, um boato, espalhar um boato sobre essa mulher, né, espalhando fotos, dessa mulher, fotos íntimas, expor publicamente, é uma forma também, né, de desmoralizar, de deixar a pessoa se sentindo diminuída. E é muito complexo dentro disso tudo o que a gente chama de ciclo da violência, né? Porque começa com uma fase ali de tensão, que o agressor vai se mostrando irritado, impaciente, aí surgem os pequenos conflitozinhos dentro de casa, e a vítima fica tentando evitar, não é? O conflito e tentando evitar a violência, muda comportamento, às vezes até se afasta de amigos e familiares, tenta manter a paz, e a tensão só aumenta. Ela acha que está conseguindo evitar, mas a tensão só aumenta. Geralmente é aí que acontece, a violência psicológica, né? Violência moral, violência patrimonial. E aí vem a fase da explosão, que é aí que acontece, né? Geralmente aquela agressão física mais intensa, uma agressão verbal, uma agressão psicológica mais intensa. E é o momento que o agressor perdeu totalmente o controle, e aí a vítima começa a perceber, eu estou, né, em uma situação difícil. Só que aí, depois dessa situação difícil, às vezes até ela ameaçando a sair de casa, ameaçando denunciar, né, ou até mesmo fazendo algo desse tipo, né, saindo de casa denunciando, aí vem a fase da lua de mel. Que aí essa criaturinha que agrediu, que fez esse monte de coisa ruim contra essa mulher, começa a pedir desculpa, começa a prometer que vai mudar, começa a dizer que esse abuso não vai mais acontecer, começa a fazer as coisas que ela queria que ele fizesse, começa a se transformar, mas não dura muito, né? Depois que passa, depois que ele percebe que já reconquistou a confiança dessa mulher, aí começa a fase de tensão de novo e fica num ciclo infinito.
Cassiana, eu gostaria de que você passasse para a gente, resumidamente, como é a violência depois que é feita a denúncia. Como uma mulher é tratada quando chama a polícia, aciona Maria da Penha, como é tratada pela família, pelo pai, pela mãe, depois de expor a agressão familiar dentro de casa, e quando chega ao judiciário, como essas mulheres também geralmente são tratadas. É muito complexo tudo isso, mas a gente tem 5 minutos para essa pergunta. Tá. Bom, eu acho que a palavra que resume tudo isso é que muitas vezes acontece o descrédito, é não acreditar na palavra da vítima, que é isso que a gente sempre pede também aos profissionais de saúde, né, que são cruciais no momento de um atendimento, por exemplo, a uma vítima, em sempre acreditar ali na palavra da vítima e levar adiante, ir mais a fundo sobre o caso. Então, tem muitos policiais que acabam tendo descrédito, né, principalmente se for uma vítima que já foi lá, denunciou e retirou a queixa. Então, é difícil, às vezes, para esses, como se não houvesse mesmo uma capacitação, precisa de uma capacitação para eles entenderem que existe esse ciclo. E se ela vai lá e tira a denúncia, é por isso, é porque depois começa, né, ele a dizer que vai mudar, que vai ser diferente. Existe toda uma expectativa da sociedade que essa mulher continue dentro do seu relacionamento, né? E existe uma dificuldade da sociedade em entender essa mulher sem um homem, principalmente se tiver filhos, uma cobrança, né, que ela continue nesse relacionamento. E muitas vezes o agressor, ele não é visto como um monstro na sociedade. Pelo contrário, ele é muito carismático, ele é aquela pessoa às vezes, que se dá bem com todo mundo, que ele é ótimo no trabalho, pode fazer, cumprir papéis mínimos paternos que as pessoas acham que ele é um excelente pai. E aí, é nesse momento que a vítima cai em descrédito, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo dentro de casa, não visualizam, né? E ela acaba caindo em descrédito. Então, a gente precisa fortalecer tanto os profissionais de segurança pública como os profissionais de saúde, de assistência social, e conversar mais com a população para que essa família seja realmente uma rede de apoio e não alguém que vai acusar essa mulher. Sim, é muito importante a gente validar a voz da vítima e fortalecer e empoderar a vítima a denunciar, porque faz parte da nossa cultura, principalmente, a submissão, né, a subversão, aceitar todas essas violências. A mulher é criada desde sempre para aceitar esse comportamento tóxico e abusivo dos homens, porque os nossos pais eram assim, os avós, eu aguentei por tantos anos, minha filha, você com esse tanto de filho, o que vai fazer? Então, nós somos motivadas diariamente a aceitar e a tolerar a violência doméstica. E uma questão que também é muito delicada, mas é muito importante a gente entender o que é violência de gênero, para a gente poder saber quando está sofrendo uma violência de gênero, poder identificar isso daqui é a violência de gênero, essa pessoa está me tratando assim, ou falando comigo, ou fechando essa porta, só pelo fato de ser uma mulher. E a violência de gênero também, ela é diferente para vários tipos de mulheres, né? Porque a violência de gênero para uma mulher preta é de um jeito, a violência de gênero para uma mulher branca é de outro, para uma mulher indígena que às vezes nem fala o idioma português normal, aí é outra camada de violência de gênero cultural. Então, resumidamente, você pode trazer para a gente essas características para que a gente possa identificar quando alguém está cometendo um crime de gênero contra nós, mulheres? Liga o seu som. Ah, desculpa. Quando, né, a gente fala em violência de gênero, a gente também pode chamar de violência machista, né? É pensar em uma situação onde o agressor ele tem um desejo de manter o poder e dominar a vítima. E ela vem, né, de um sistema patriarcal, né, que coloca
esse homem como o detentor desse poder, né, o detentor de mais direitos, né, e essa mulher numa posição de submissão. Então, tudo que agrida a liberdade da mulher e a dignidade da mulher, por ser mulher, é uma violência de gênero. Como você falou, vão existir camadas sociais que vão sofrer ainda mais por uma soma de outras vulnerabilidades, né? Mulher quilombola, a mulher indígena, a mulher que está em situação de trabalho sexual. Então, quanto mais, né, camadas sociais aí de preconceitos sociais essa pessoa tiver, né, dentro da sua história, mais vulnerabilidade essa pessoa tem a sofrer, né, esse tipo de preconceito. E quando a gente fala sobre esse desejo de manter o poder, é importante a gente entender também que esse agressor, ele costuma ter problema de insegurança e baixa autoestima. A gente está trabalhando aí numa situação de masculinidade tóxica também. Eu gostei quando a Alexa falou justamente que a gente precisa olhar para o agressor, a gente também precisa cuidar do agressor, a gente também precisa fazer roda de conversas com os homens para falar sobre a masculinidade tóxica, né? Sobre como modificar alguns comportamentos que eles vêm de uma história, eles vêm de criação, de geração em e vai sendo passado de geração em geração. E como traz muitos benefícios ao masculino, justamente por esse poder, muitas vezes alguns não querem abrir mão, mas nós também temos mulheres que criam meninos, né, que também fazem parte desse sistema patriarcal que acaba reproduzindo algumas falas, né, insultos, diminuir, né, os direitos dessas mulheres, colocar a culpa numa agressão sexual por causa da roupa dessa mulher, né, provocar ali algum tipo de competição dentro do trabalho, como se a mulher fosse menos capaz naquele trabalho, um salário menor, por exemplo, do que o homem dentro do mesmo cargo e função. E aí a gente tem inúmeros exemplos, né, sobre isso. Tá mutado, Jordânia. Sim, o áudio. Muito obrigada, Tassiana. Vou passar também para a doutora Juliana, para que ela também possa estar participando dessa comunicação, desse bate-papo aqui sobre essa parte. E eu tenho também uma pergunta crucial, porque é muito importante a gente entender a ligação que tem o desenvolvimento humano e a igualdade de gênero. O quanto eles estão conectados um com os outros para o desenvolvimento do nosso país e para a garantia dos nossos direitos. Não sei se a Tassiana ou a Juliana quer estar respondendo essa pergunta. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito. É porque eu estou em uma viagem, né? Às vezes a internet aqui fica um pouco instável. Primeiro eu queria agradecer, Jordânia, pelo convite, e a Tassi. Quando você fala sobre desenvolvimento, né, econômico, desenvolvimento humano, quando a gente fala sobre a violência contra a mulher, né, a privação de direitos contra a mulher, alguns estudos mostram, isso não sou eu que estou dizendo, né, que sociedades mais desenvolvidas economicamente, né, tem mulheres inseridas, né, tem a questão da inclusão, uma inclusão mais efetiva dessas mulheres na economia, né, na participação na sociedade. Então, esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala sobre privação de direitos humanos, né? E impedir, né, ou dificultar essa inserção das mulheres da forma social na economia, a gente está privando, né, elas de... a gente fala sobre privação de direitos humanos. Isso é muito importante deixar aqui claro. Tá, sim. Eu estava... antes... Oi? Posso falar? Pode falar.
Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente sobre as maiores economias, né, do mundo, de uma maneira, de forma geral, e quando eu peguei esse dado sobre a inserção de mulheres na economia, na última pesquisa que nós tivemos em 2023, anotei aqui agora, mas perdi o papel, depois eu passo a referência. As mulheres, o aumento do número de mulheres, né, como empreendedoras, né, são as principais pessoas que investem na parte do empreendedorismo, né, em pequenas empresas. Esse é um ponto importante também, que eu achei bem interessante. Então, acho que é isso. As sociedades mais desenvolvidas economicamente, a gente sabe que tem inserção de mulheres, e isso também a gente pode falar da questão da inserção da política, né? As mulheres, elas lutam, as mulheres que se inserem na política, a gente sabe que também são pessoas que estão mais comprometidas com os direitos de outras mulheres e também com o direito das crianças, né? A gente está vivendo aí esse momento, né, de essa transição política, e é importante a gente ressaltar a participação, né, de todas nós. A colega colocou muito bem aí, a lei, que infelizmente, né, em relação a pouca inserção das mulheres nesses ambientes de poder, e eu digo na política partidária, mas também a gente brinca muito em outras áreas de política, como na nossa profissão da enfermagem, que é uma profissão predominantemente feminina, mas quem ocupa os espaços de poder, os conselhos, são homens, né? Então a gente precisa começar a repensar isso aí. Muito obrigada, Juliana. Muito importante esses dados. E você, como também especialista em questões de violência sexual, chega aquele momento assim que. Mas é muito importante, eu gostaria muito de saber da visão de vocês, da experiência, como é tratada uma vítima de violência sexual, de violência doméstica, quando elas entram no hospital, dentro do hospital, quais os processos e direitos que são garantidos a essas vítimas? Bom, uma pessoa quando chega, existe, não sei se as pessoas, né, muitas pessoas quando a gente fala, assim, nem todo mundo tem o conhecimento de que desde 2013 a gente tem um decreto interministerial que aborda sobre a violência sexual, né, de uma forma geral. E esse decreto ele trouxe um avanço muito importante para a área de saúde, por quê? Porque visando justamente evitar a revitimização dessa mulher, né, dessa criança, enfim, de quem sofre violência sexual nos serviços que elas passavam, que era na saúde, né, no serviço de saúde, depois na delegacia, depois no IML, esse decreto ele veio para reforçar um papel mais humanizado de atendimento, no sentido de que essa pessoa ela seja atendida de uma forma integral no serviço de saúde, por exemplo. Se ela chega no serviço de saúde com uma demanda de saúde por conta de uma situação de violência, que lá seja feito todo o tratamento de saúde, toda a assistência, toda a profilaxia, e que também seja feita a preservação de vestígios e a coleta pelos profissionais habilitados para isso. Então, esse é um decreto de 2013, nós tivemos uma norma técnica de 2015, mas, infelizmente, no nosso país, a gente observa que poucos estados colocaram isso em prática. A gente percebe que Curitiba tem avançado, né? São Paulo, lá no CAIS, na Unicamp, mas por que outros estados do Nordeste, do Norte, inclusive, não colocam isso em prática, uma vez que é um direito nosso, né? Então, no serviço de saúde, a gente faz o acolhimento das vítimas de violência, mas, infelizmente, quando não existem esses protocolos, quando não existe, né, essa instituição mesmo, né, de ser feita essa preservação, de ser feito esse atendimento integral, que a gente chama de integralidade do cuidado, acaba ficando fragmentado. A gente se preocupa muito com a saúde, com as lesões físicas, né? Ainda se faz os encaminhamentos para profilaxia, para atendimento psicológico, mas fica ali. Então, e aí muitas vezes essa mulher ela sai do serviço de saúde, ela nem volta para continuar dar continuidade ao tratamento, né? Às vezes ela vai para a delegacia e aí tem que contar novamente a história, que nem sempre ela é acolhida de forma adequada, depois vai para o ML, conta novamente. Então, assim, é importante a gente ressaltar que seja feita, de fato, né, colocado em prática o que a gente tem de legislação aí, né, de regulamentação, para que a gente possa fazer um atendimento mais adequado.
Muito obrigada, Juliana, exatamente. E para isso é preciso que a gente conheça os nossos direitos, porque se a gente não tem conhecimento do que é o nosso direito após situações como essa, expostas a crimes sexuais, doméstico, não tem como a gente estar ali em extrema vulnerabilidade exigindo um direito seu. Geralmente estamos em catarse ali, está sofrendo, e acompanho vítimas de violência, tanto violência sexual, violência doméstica, no hospital, na polícia, e em todas essas situações, em Alto Paraíso, na realidade de Alto Paraíso, é sempre muito humilhante, muito desgastante, muito demorado, e quase 100% das vezes temos crianças muito pequenas envolvidas, ainda no hospital, na delegacia. Então, é muito importante a gente ter conhecimento dessa legislação para Alto Paraíso, principalmente, para poder estar cobrando isso dos nossos governos, dos nossos, né, do poder de Alto Paraíso, quem está administrando no momento. E quais são os tipos de violências sexuais? Assim, a Tassiana trouxe um tanto sobre isso, principalmente, né, dentro da vida doméstica, mas poderia listar para a gente, e com exemplos, resumidamente, os crimes sexuais, quais são os tipos de crimes sexuais, e também os tipos de violência psicológica, para a gente entender que ambos são crime, independente de você ser mulher casada, né? Ter um marido, trazer essa clareza para as manas. Ótima pergunta. Bom, dos crimes sexuais a gente tem o estupro, né? A gente tem o estupro de vulnerável, que são crianças menores de 14 anos, estupro pessoas maiores de 14 até 18 anos. E o estupro, ou mais de 18 anos, né? Ele não é caracterizado só porque às vezes a gente tem aquela ideia. Foi muito interessante que a gente fez uma pesquisa recentemente com o que os profissionais de saúde pensavam, as mulheres, enfermeiras, pensavam que era estupro, para vocês verem como está enraizada essa cultura de a gente achar que estupro é apenas, tem que haver o contato, né, do genital masculino e feminino, enfim, tem que haver penetração, né, tem inserção. E aí a gente vê que o estupro ele vai muito além disso, né? A gente pode ter a inserção parcial, total, né? Pode ter essa questão do contato do órgão sexual masculino, feminino, enfim. A gente pode ter também outros tipos, não necessariamente esse contato, mas a gente pode ter situações que a gente chama de atos libidinosos, né? Situações onde eu tenho sempre uma vantagem, obter vantagem, o prazer sexual, em decorrência, né? Sem que o outro ele permita. Então, qualquer situação dessa é estupro. Pela legislação brasileira, e aí a lei que ela pode até complementar a minha fala, eu percebo que a gente tem as variações do estupro em que sentido? Se eu tenho algo mais, a utilização de um ato libidinoso, algo mais, digamos assim, uma forma de graduar, sabe? E essa questão da importunação sexual, ela surgiu em 2018, né, como lei para a gente, de certa forma trazendo essa questão da graduação. E eu me lembro muito bem que foi uma situação de um jogador de futebol americano que forçou um beijo, né, com uma menina, e que depois disso ficou discutindo porque ele foi acusado de estupro, e tiveram aqueles que defendiam que aquilo ali não era considerado estupro, porque não era tão grave, e aqueles que não defendiam. Então, assim, de uma certa forma, a legislação ele veio para graduar. Então, eu tenho o crime de importunação sexual, eu tenho a questão do estupro, né, o estupro de vulnerável, e temos o assédio sexual, que é a obtenção, né, de vantagem sexual em decorrência de alguma questão de hierarquia, né, isso aí envolve o trabalho. Eu tenho também a questão de você obter algum... E aí a Tassiana pode até falar, né, sobre a questão do tráfico, né, de você obter alguma vantagem, né, em relação na verdade, assim, alguma vantagem sexual enganando, né, a pessoa. Enfim, tem várias graduações aí na legislação propriamente dita, mas o que eu queria deixar, assim, reforçar é que a gente precisa, né, mudar essa questão cultural de que estupro está só relacionado à questão, né, do contato do órgão genital feminino e masculino. Então, está muito além disso, né? Obter qualquer tipo de vantagem, né, de prazer, sem que haja permissão do outro, isso é considerado
né, é considerado violência sexual. E isso a gente precisa, né, estar trabalhando, principalmente nas mulheres. E a gente fez recentemente uma pesquisa com as enfermeiras, porque a gente sabe que a enfermagem, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, muitas vezes o sistema de saúde são os primeiros a acolher essa mulher, essa criança, e nem sempre elas consideram aquilo que aconteceu, né? O relato da mulher, às vezes não aconteceu o ato sexual, né? O contato genital, mas houve violência sexual. E aí essas mulheres passam muitas vezes desacreditadas, né? E aí não é feito o atendimento de forma adequada. É muito triste essa realidade. A gente acaba de receber uma mensagem aqui no bate-papo da Ana Maria. Ela escreveu assim: boa noite a todos, sou Ana Maria. Morreu uma amiga minha hoje, consequência de agressividade passional. Acabei de falar com uma família agora. E aí ela disse que tá saindo da reunião e tá aí, estamos em uma live falando sobre, né, o combate à violência contra a mulher, e uma das pessoas que está participando da live acaba de receber a notícia de que uma amiga sofreu uma violência. Então, isso fica claro para a gente aqui ao vivo, que essa realidade ela acontece a cada minuto no Brasil. Alguma mulher é vítima de algum tipo de violência, centenas de mulheres estão sendo perseguidas, estupradas, violentadas, sendo agredidas dentro de casa nesse momento, enquanto a gente fala sobre isso. Então, realmente, a gente precisa lutar por esse direito, e esse espaço para a luta desse direito realmente faz parte de apoiarmos mulheres para fazer política, para estar trabalhando na saúde, na polícia, em todas essas áreas, para ocupando todos esses espaços para realmente que possa erradicar essa doença na nossa vida, né? E uma pergunta que eu deixei por último, porque é muito normal as pessoas, quando você fala que é uma mulher feminista, geralmente as pessoas pensam que a gente está lutando contra o direito dos homens, né? Mas, na verdade, o feminismo é uma luta pela igualdade de gênero, pela igualdade de oportunidades, igualdade salarial, igualdade para ocupar os espaços, igualdade no direito de ir, de vir, de viver sem violência. Então, eu acho que poderia, uns 3 minutos, falar para a gente brevemente, quem de vocês quiser, sobre o patriarcado, porque ele é muito enraizado e como ele se representa na nossa vida, como ele perpetua a violência contra a mulher, porque essa é a raiz do nosso mal. Bom, eu posso começar talvez a Lesca também complementar. A gente fala muito, né, de uma cultura machista, mas além de uma cultura, existe esse sistema histórico, patriarcal, né, que coloca a figura do homem numa posição de superioridade, de poder, mas também de não poder se vulnerabilizar, né, de não poder falar sobre seus próprios sentimentos, o que causa também aí uma masculinidade tóxica. E há uma ideologia que alimenta, né, essa estrutura patriarcal, e existem algumas ideias que a gente pode colocar como exemplo, né? Por exemplo, a ideia de que mulher nasce para apanhar, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, de que homens têm poder e direito sobre o corpo, ou até mesmo sobre a vida das mulheres, de que mulher é um sexo frágil, né? Que se a mulher apanhou, ela apanhou porque mereceu, que se usou mini saia é porque estava pedindo para ser estuprada. São ideias, são ideários aí que fazem parte dessa estrutura patriarcal. E muitos homens entendem, né, que as mulheres elas são propriedade e não têm direito a terminar relacionamento. Né? Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E essa frase está atrás de muitos, muitos casos de feminicídio, né? Essa ideia de posse sobre o corpo e sobre a vida da mulher. E aí a mulher passa a ser um objeto, a ser um brinquedo, inclusive
né, é vista, né, com essa ideia de inferioridade, o que não é real, vem desse sistema de patriarcado. É, e acaba, né, retirando algo que é direito do ser humano, que é a liberdade. Acho que essa seria a minha visão desse sistema patriarcal. Com licença, Tassiana falou tudo praticamente, inclusive expôs expressões aí de grande uso popular, infelizmente, né? E que é lutando contra isso, ressignificando isso, educando os nossos filhos de uma forma diferente, seja homem ou mulher, porque tem uma também, Tassiana, que eu ouvi, complementando até o que você estava dizendo, que eu ouvi uma vez, segurem as suas ovelhas, porque Os como é que bonitinhos estão o soltos. meu bode tá solto. Gente, tipo assim, eu não vou Sim. cuidar do meu filho, não vou educá-lo. Vocês. Alesca, fechou o microfone. Seu. Opa, alô, ouvindo? Sim. Então a gente precisa desconstituir isso, né? Desconstruir isso. E, assim, com educação, conscientização, é a base, não tem como a gente fugir disso, é uma solução mais fácil, mais rápida e mais eficaz, né? Então, acredito que a minha complementação seja só nesse sentido mesmo, por hora. Gratidão, Alesca, Tassiana, Juliana, que live, gente. Aqui a gente já pode afinar um material para poder levar para as escolas, né, doutora Alesca? Alto Paraíso precisa muito disso, os nossos adolescentes precisam muito dessas informações. Eu acho que um dos lugares fundamentais para a gente começar é dentro das escolas, e a gente precisa falar sobre essa violência desde cedo, porque precisamos identificar a violência desde sempre na nossa vida. Vou passar a fala agora para a Ana Cares. A Ana Cares tem uma pergunta para vocês. Ela também foi prefeita de Cássia, Minas Gerais. A primeira mulher eleita prefeita em uma cidade com mais de 160 anos e a única até hoje. Ela enfrentou bastante desafios para romper, né, esse padrão de uma política feita por homens, somente para homens, e ela conseguiu adentrar tudo aquilo ali e fez uma linda história na gestão dela como prefeita em Cássia, Minas Gerais. Ana. Sim. Bom, então, boa noite novamente. Realmente é uma discussão muito pertinente e nos sentimos, né, quando uma violência é praticada contra uma de nós, é como se tivesse sendo contra qualquer uma contra nós. Então, essa informação que a Ana Maria nos trouxe aqui cala profundamente dentro de nós. A importância de estarmos nessa discussão, de estarmos dispostas, né? Nós aqui, juntamente com o Jair e o Marcos, no mandato coletivo, assumimos essa bandeira, né, de defesa dos direitos das mulheres. A minha pergunta que eu tinha aqui para fazer era em relação a políticas públicas, mas eu creio que já foi falado, né, aqui durante a discussão. Então, está anotado e nós vamos levar como bandeira do nosso coletivo Cidadania Ativa. O nosso número 18088 remete à Constituição Federal de 88 pela garantia dos direitos. E a garantia dos direitos das mulheres é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade do bem viver, né? Uma sociedade mais tranquila. Eu trago para o mandato coletivo uma bandeira também muito especial, que é a questão da moradia, e nós sabemos que existem projetos de habitação em que o contrato é feito no nome das mulheres, né? Então isso é algo que nos anima a buscar cada vez mais também essa perspectiva, né, de oferecer às mulheres condições de liberdade, de terem, né, as próprias decisões. Mas
né, como a gente poderia finalizar, a doutora Juliana saiu, nós agradecemos aqui a participação dela, muito, muito proveitosa, muito rica para nós, mas para a doutora Alesca aí, e a doutora Tassiana, que nos fale um pouco, assim, o que vocês nos diriam para nós do mandato coletivo, cidadania ativa, que estão aí nos colocando nessa disputa política. Por que forma, que políticas mais públicas nós podemos levar para um mandato legislativo, para a Câmara, né, municipal, para que nós possamos nos unirmos e realmente fortalecer essa luta pelos direitos das mulheres? Bom, Ana Caris, prazer revê-la, né? Sua energia é contagiante, uma mulher de coragem, de garra. Bom, eu vou iniciar falando que 18 é a idade que a Lei Maria da Penha está fazendo esse ano. Isso é muito bom, muito legal, né? A maioridade aí, acredito que bem representada, né, por vocês, do mandato coletivo. Algumas das políticas que podem ser realizadas, acredito que eu já mencionei, mas eu vou reforçar, é a questão de grupos, principalmente de grupos reflexivos de violência, sobre violência, na verdade, com os homens. Eu acredito que, por mais que a gente esteja sempre focando no feminino e, claro, resguardando, cuidando, enfim, a fim de assegurar esses direitos, se a gente não trabalhar com a figura do homem, né, com o masculino, porque ele por si só ele é violento, né? Um homem com outro homem, se ficar ali, né, é a testosterona pura. Então, existe ciência nisso tudo, né? Nesse tipo de violência, principalmente trazida dentro do ambiente familiar, né? Então, é principalmente isso, acredito que, e tenho visto o impacto disso em alguns processos no Distrito Federal, e realmente você consegue modificar, é aí que a gente vai conseguindo mudar algo, né? Então, é trabalhar também com esse enfoque, já que a gente está falando nesse tema, né? Trabalhar nesse enfoque de rodas de conversas, de grupos reflexivos para os homens com relação à violência de gênero, no geral, né? E acredito que delegacias também especializadas, né, cobrar essas capacitações, como foi bem colocado aqui também, né, não só da segurança pública, mas de assistência social, dos profissionais que estão ali no embate, né, que têm o primeiro contato com a vítima, porque quando a gente está dentro de um contexto de violência doméstica, em especial, você não tem só a violência contra a mulher, você tem a violência, como a Jordânia bem pontuou, contra as crianças que estão ali também, adolescentes, pessoas que vão crescer e que se vão reproduzir, né? Certo, o padrão dentro da família. Então, acredito que seja isso, Ana. Obrigada. Gratidão, Alesca, muito obrigada. Só para complementar rapidinho, Claro. fortalecer também as entidades já existentes de assistência social, né, de CRAS, de conselho tutelar, quando a gente fala das meninas, proteção dessas meninas da exploração sexual, que está cada vez maior, e capacitar os profissionais de saúde, principalmente os dos postinhos de saúde, né, das UBSs, porque é a porta de entrada, e eles conhecem o contexto familiar. Então, capacitar para que eles consigam identificar, tanto nas consultas, quanto também no atendimento domiciliar. Né? E eu estou à disposição para quando vocês precisarem aí, né, desses momentos também. Sim, Jordânia, então, eu gostaria de deixar também registrado que a nossa coligação é uma federação, Rede PSOL, e nós apoiamos aqui, estamos coligados com o PSB, apoiando a professora Nislene, a primeira mulher, né, que está disputando aí uma vaga ao executivo, e que para nós é muito importante também levantar essa bandeira, né? Então nós estamos com o PS na federação, apoiando a professora Nislene e Murilo para vice-prefeito. Professora Nislene, prefeita, Murilo, vice.
Ah, o áudio, Jordânia. Muito obrigada, obrigada, Tassiana, obrigada, Aliesca, muito grata. Eu que agradeço. É isso, meninas. A violência contra a mulher é um tema que precisa ser tratado com seriedade e o feminismo ele pode ser uma luta de todos nós, como a doutora Lesca colocou, inclusive dos homens. E eu quero ver com a doutora Lesca quais os canais de denúncia que funcionam para assistenciar mulheres vítimas de violência. Você sabe quais seriam? Existem os números que pode estar ligando? Existem os números, sim. Eu vou até pegar aqui, me pegou de surpresa. O 190, né? Iminente violência, né? Acredito que ajude. Não, nunca precisei, graças a Deus, mas se a Jordânia está falando assim, eu até fico em dúvida em indicar, confesso, né? Porque acaba que eu sempre ouvi que há um retorno, sim, desses canais de denúncia, né? Principalmente aqui na região. Mas os números aqui em específico, tanto de São João quanto de Alto Paraíso, eu vou pegar agora, viu, Jordânia? Me dá só um momentinho que a gente já finaliza com os números. Tudo bem. Então, eu vou ir fazendo os encaminhamentos e a gente pode estar passando esses números para ir deixando também na descrição do nosso vídeo e mais informações. Infelizmente, ainda falta prioridade da parte dos governantes no combate à violência contra a mulher. E isso é essencial para uma sociedade em desenvolvimento humano. Então, se a gente quer crescer, desenvolver como humano, também o nosso país, é importante os nossos governantes olhar para as mulheres. E eu quero encerrar também, tem uma frase da Simone Beauvoir, que me inspira bastante, e eu me senti com o meu feminino fraco essa semana, deu uma enfraquecida, e nisso eu também encontrei uma reestrutura dentro de mim, que é que nada nos limite, que nada nos define, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância e que viver é ser livre. E eu agradeço muito, meninas, a todas vocês pela participação, pela presença e por tantas informações úteis e para o nosso desenvolvimento como mulheres e pela nossa garantia pelos direitos. A gente pode deixar também esses contatos de denúncia dentro do nosso link, dentro da nossa descrição, para que as pessoas possam ter acesso. Pode falar, Ana Caris. Sim, eu queria só, nos minutinhos finais, o Jair é companheiro nosso no coletivo Cidadania, e ele fizesse uma brevíssima apresentação, né, antes do encerramento. Boa noite a todos. Vai lá, Jair. E Seve, que está aqui também. Falar que é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente tem essa proposta de um mandato coletivo liderado por mulher, né, para fortalecer a presença feminina dentro do legislativo, que a gente considera essencial, né? Então a gente vem defendendo mulher vota em mulher, né? A gente quer mulheres fazendo leis, a gente quer mulheres governando cidades, estados e esse país também, né? Acho que a gente precisa, e quando a gente fala em cidadania ativa, tem muito a ver com isso, com acesso a direitos, né? E que tenhamos todos acesso ao mesmo direito e à mesma qualidade de cidadania. E que seja simplesmente um cumprimento da lei, porque a Constituição nos assegura que somos todos cidadãos e cidadãs em igualdade de direitos e obrigações. E a gente precisa buscar essa igualdade, né, para que a violência contra a mulher deixe de acontecer, né, e quando acontecer seja punida severamente, né, para que realmente não haja essa cultura. E daí a gente fala disso de cidadania ativa como um processo educativo também. A gente precisa levar essas informações para os nossos jovens, a gente precisa ter uma educação social para a nossa comunidade, para que a gente mude, né, esses comportamentos. Enfim, eu queria só agradecer, dizer do meu privilégio de estar aqui com vocês, né, me sinto muito feliz, né, e
assim, desde já, essa é a nossa pauta, né? A pauta contra a violência, da violência contra a mulher. Então, a gente quer buscar, inclusive, fazer com que internamente, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, isso transforme a realidade que a gente vive aqui. A gente sabe que a gente ainda está muito sujeito, a gente vive numa cidade pequena, numa cidade ainda muito interiorana, e a gente precisa civilizar na realidade, né? Trazer essa coisa da informação, trazer a coisa do acolhimento até, para que a gente construa uma sociedade melhor para todos nós. Né? Muito obrigado a cada um de vocês aqui hoje à noite. Jordânia, Obrigada. Oi, consegui Obrigada, os Jair. números. Posso falar? claro. Bom, 180, né? Central de Atendimento à Mulher do Brasil. O 190 para emergências. E o número 62 99969-5680, Disque Denúncia de São João da Aliança, e para Alto Paraíso, 99969-5632. Ai, muito obrigada. Esses números possivelmente é direto da patrulha da Maria da Penha, né? Que eles Isso. fazem a patrulha aqui em toda a região da Chapada, Alto Paraíso, São Jorge, Formosa. É isso. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todas vocês, das meninas convidadas, de todos que estão nos assistindo, pela confiança, por ter dedicado esse tempo para nós. E deixa a mensagem da importância de voltar com consciência. Eu estou aparecendo? Parece que meu vídeo foi desligado. Não está aparecendo. Tá. E eu gostaria de informar que é importante votar com consciência, votar em mulheres, vote na Ana Cares para vereadora, vote na Cidadania Ativa 18088, porque estamos aqui dispostos e muito bem acompanhados para fazer uma política diferente para Alto Paraíso e gerar a transformação necessária e o desenvolvimento necessário que a gente precisa. Agradeço muito a presença de todas vocês, de todos vocês, e boa noite. Obrigada, Jordânia. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.